repouse sobre a sua vida, você amigo, ouvintes da palavra de Deus. Diácono Vitor trazendo uma palavra da parte de Deus para o teu coração, neste dia glorioso a qual o Senhor nos preparou. A palavra de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13 em diante. Você que pode nos acompanhar na leitura do texto, pegue a sua Bíblia e vamos ler comigo. Que diz assim a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estades quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao Senhor, aos filhos de Israel, que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus e aleluia. Amém, meus amados irmãos. Palavra bem conhecida pelo povo de Deus, né? Aqui nós sabemos que é a travessia do povo de Deus, do povo de Israel, pelo meio do Mar Vermelho. E conforme eu meditava nesta palavra, conforme eu li esse texto, conforme eu comecei a buscar de Deus algo para trazer para o vosso coração, o Senhor me trouxe um tema nesta mensagem. E o tema é este: há poder em tuas mãos. Oh, aleluias! Por que, amados irmãos? Porque aqui a palavra de Deus vai nos deixar bem claro que Moisés, ele foi chamado, Moisés, ele foi escolhido por Deus. E eu não posso entrar nesta mensagem se antes eu não trazer o contexto desta história. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 1 de Êxodo, no seu próprio versículo de número 1, a respeito da genealogia de Jacó. Israel entra no Egito e a Bíblia vai nos dizer que então José, ele falece, José morre e surge um novo rei no Egito, e esse rei ele não conhecia a José. A Bíblia vai nos dizer que conforme José falece, o povo continuava crescendo e se multiplicando. Então aquele rei, ele vendo aquele povo crescendo e multiplicando, ele fica com medo. E ele fala: vamos colocar sobre este povo mais tributos, porque este povo tem crescido muito e eles podem querer se juntar com outros povos e se rebelar contra nós. Então aquele rei, ele vai e faz isso. Ele coloca mais tributos sobre aquele povo. Mas a Bíblia nos diz que quanto mais aquele povo era afligido, mais aquele povo crescia na presença de Deus. Oh, aleluia! Talvez eu estou me direcionando a você, querido, a você, querida, que tem passado por grandes lutas, grandes aflições, angústia. Mas a Bíblia nos diz que quanto mais aquele povo era afligido, mais aquele povo crescia. E entenda o que o Senhor está te dizendo de começo desta mensagem. Ei, quanto mais você passar por aflição, quanto mais você passar por angústia, quanto mais se levantarem contra você, oh, aleluia, mais você cresce na presença de Deus, oh, aleluia. Esta é a palavra de Deus que nos está dizendo isso, irmãos. Então a Bíblia vai nos dizer que aquele rei, vendo isso, ele tem uma outra atitude. Ele fala para as parteiras, para que elas pudessem matar os filhos do sexo masculino, que viessem só crescer as meninas. Mas a Bíblia nos diz que então
aquelas mulheres, temendo a Deus, elas guardam aqueles meninos com vida. E aí é onde surge o nascimento de Moisés. A Bíblia nos diz que conforme elas guardaram aquelas crianças com vida, aqueles meninos com vida, aquele rei, ele fica indignado e ele pega os seus servos e fala para eles para que matassem todos os meninos daquela época. Então todos nós sabemos que a mãe de Moisés pega ele, coloca num cesto com betume e paz e lança no rio. E a Bíblia vai nos dizer que então a sua irmã começa a seguir para ver onde o seu irmão iria parar. A palavra de Deus vai nos dizer que, tendo a filha de Faraó indo tomar banho na beira do rio com a sua serva, ela avista aquele cesto e fala para a sua serva buscar e trazer para si. E ela, olhando para o cesto, ela vê um neném chorando. E a sua irmã aparece ali e diz para ela: quer que eu vou trazer uma ama, uma mãe para cuidar deste menino? E a filha de Faraó diz para ela: sim, vai lá e busca. Aleluia. Ei, querido, talvez você não entenda o contexto dessa mensagem, dessa história, mas eu, olhando para esse cenário, eu posso ver que você não é só simplesmente escolhido, você é chamado por Deus. Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Aleluia. Talvez você não tenha visto isso, mas olha com perspectiva sobre a sua vida. Começa a olhar de uma maneira diferente, para você ver o quanto que Deus te livrou, o quanto Deus tem te guardado, porque Ele tem um projeto sobre a tua vida. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que então Moisés, ele cresce ali no meio do povo de Faraó. E Moisés ali tem os melhores recursos. E a Bíblia nos diz que então Moisés, chegando uma certa feita, ele vendo um dos de Faraó afligir o seu irmão, os seus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que então ele vai e olha para um lado e olha para o outro, e ele toma uma atitude e aflige aquele homem. A Bíblia vai nos dizer que então Moisés, ele pega e ele enterra aquele homem para defender os seus. E no dia seguinte, a Bíblia nos diz que estava dois egípcios brigando. E ele vai para falar para eles não brigar. E de repente eles olham para ele e falam: quem é você no meio de nós? Por acaso é juiz? Ou vai fazer como você fez com um dos nossos? Vai nos matar? E Moisés, temendo aquela palavra, ele foge. E a Bíblia nos diz que o rei, descobrindo isso, ele procura matar Moisés. Todos nós sabemos que Moisés, ele foge dali, ele vai para a cidade de Midian. E a Bíblia nos diz que então, chegando lá, ele senta à beira do poço. Todos nós sabemos a história. A Bíblia nos diz que Moisés então, ele casa, ele tem filho ali, e ele começa a cuidar de ovelhas do seu sogro. E uma certa feita ele sobe ao Monte Horebe e começa ali o seu chamado. A palavra de Deus vai nos dizer que então um certo anjo aparece diante de uma sarça ardente para Moisés e começa a falar com Moisés.
Aleluia, a Bíblia vai nos dizer que então, conforme Deus começa a falar com Moisés, a Bíblia nos diz que Moisés, conforme Deus falava com Moisés, ele chega a um ponto de querer dar desculpa para Deus. Moisés começa a falar para Deus que ele era um homem de língua pesada, porque Deus anuncia a ele que ele seria o escolhido para libertar o teu povo, para tirar o povo das mãos de Faraó. Ei, querido, entenda o que Deus quer fazer através da tua vida. Entenda que Deus, ele não só te chamou, como ele tem te capacitado e tem te escolhido para fazer a vontade dele aqui na terra. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés começa a dar desculpa para Deus. E Moisés começa a dizer: Senhor, eu sou homem de línguas pesadas, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. E Deus começa a dizer para Moisés: Moisés, quem fez a boca? Moisés, quem fez, aleluia, os ouvidos, os olhos? Não, por acaso não fui eu que o criei? Ei, querido, talvez você está diante da presença de Deus, você sabe que tem chamado, você sabe que é escolhido, mas tem dado muitas desculpas diante da presença dele. Aleluia. E Deus está dizendo para você hoje: ei, foi eu que te criei, foi eu que te capacitei, foi eu que tenho te guardado e te poupado com vida até os dias de hoje. Aleluia. Pare de dar desculpa, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Então Moisés ali, ele fala: Senhor, mas tá bom, o que vou dizer quando eles perguntarem quem me enviou? E Deus vai falar para Moisés: Moisés, quando te perguntarem, diz que o grande eu sou, aleluia, te enviou a eles. Aleluia. Aquele que era, aquele que era, é aquele que há de vir, Moisés. Aleluia. O grande eu sou, aquele que criou tudo que na terra há. Aquele que criou o mar, as divisões do mar, os céus, a terra. Aleluia. Aquele que pôs divisão entre a noite e o dia. Aleluia. Este é o que te envia, Moisés. Aleluia. E quando você falar que o grande eu sou te enviou, eles saberão quem te enviou. Aleluia. Ei, queridos, entenda quem te chamou para pregar as boas novas. Entenda quem te chamou para anunciar o Evangelho. Talvez eu estou me direcionando a pessoas aqui que têm estado diante da presença de Deus, mas não sabe ainda quem verdadeiramente é o Deus que tem adorado. Ei, querido, não é qualquer Deus que você está adorando. É o grande eu sou. Aquele que nos pegou do pó da terra, aleluia, nos formou e soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. Ei, querido, entenda que se você é algo na presença de Deus, é porque o grande eu sou soprou em tuas narinas o fôlego de vida. Aleluia. Então nós sabemos que ali então Deus, ele fala com Moisés. Então Moisés, ele pede um sinal para Deus. E Deus fala com Moisés. Deus concede poder a Moisés. A Bíblia vai nos dizer que Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o que é isso em tuas mãos? Moisés fala: é uma vara, é um cajado.
Então Deus diz a Moisés: Moisés, joga no chão. Aleluia. E Moisés joga no chão. Então a Bíblia nos diz que conforme ele solta no chão aquela vara, aleluia, ela se torna em serpente. Aleluia. Então Moisés, ele treme. Aleluia. Tamanha glória, tamanha poder diante da face dele. E Deus diz: não temas, Moisés. Agora vai diante desta serpente e pega pela cauda. E Moisés faz aquilo que Deus ordenar, e ela torna novamente a tornar um cajado diante da tua mão. Ali Deus estava dizendo para Moisés: ei Moisés, eu não só te chamo, como eu capacito e agora te dou poder e autoridade para libertar o meu povo. Oh, aleluia! Então todos nós sabemos que Moisés, ele vai então até o rei de Faraó e anuncia ali tudo aquilo que o Senhor ordenara. Eu não quero me prender nesta parte, porque todos nós sabemos que ali começa então a anunciar as 10 pragas que viriam sobre aquele povo. E o rei ali, ele vai, e nós sabemos o que acontece, mas o Senhor falava comigo a respeito do rei de Faraó também. Cuidado, meus queridos. Cuidado você ouvinte, cuidado você, amigos da palavra de Deus. Cuidado com o orgulho. Porque aqui Deus, ele nos deixa uma mensagem bem clara. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que enquanto todas aquelas pragas aconteciam, o rei, ele ignorava o que libertara o povo. O rei não quis libertar o povo enquanto só vinha praga, só havia manifestação de poder, aleluia, de Deus sobre o seu povo. Mas quando Deus anuncia, aleluia, a morte dos teus primogênitos, quando Deus toca nos seus, aleluia, ali o rei decide libertar o povo. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, porque muitas das vezes o nosso orgulho, ele é de tal maneira que enquanto a morte não chega, nós não acreditamos. Nós não cremos no que Deus está falando, não cremos no que Deus está manifestando. Então cuidado, querido, cuidado você que tem passado por grandes aflições, cuidado você, querido, que tem passado por situações onde Deus já tem falado, Deus já tem manifestado, para que você não venha sofrer lá na frente. Então a Bíblia vai nos dizer que então quando é chegado a morte dos primogênitos do povo de Faraó, ele decide libertar o povo. Então o povo é liberto e o povo começa a sair e a marchar com tudo aquilo que antes tinha. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus, ele começa a guiar aquele povo. De dia em colunas de nuvens e de noite em colunas de fogo. Oh, aleluia. Queridos, você pode observar o cuidado de Deus sobre a tua vida. Você pode observar o quanto Deus tem guiado você, o quanto Deus tem sido zeloso para com a tua vida. Ei, queridos, comece a observar mais o que Deus tem feito na tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque aqui neste cenário a qual nós entramos, a qual nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que então aquele povo, eles param diante do Mar Vermelho. A Bíblia vai nos dizer que ao eles pararem diante do Mar Vermelho, eles acampam ali. Então o rei decide tornar novamente a seguir aquele povo. A Bíblia nos diz que conforme aquele povo começa a seguir novamente o povo de Deus, eles começam
a murmurar. Eles começam a pressionar Moisés. Moisés, por acaso, não havia sepulcro o suficiente lá no Egito para que nós morrêssemos aqui? Então é onde nós entramos num cenário, nessa mensagem a qual Deus nos trouxe para o nosso coração neste dia. Que está aqui no capítulo de número 14, versículo de número 13, que Deus ele usa Moisés para falar com o povo. E Deus diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estáis quietos e vede o livramento que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ei, querido, eu não sei qual é o cenário que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas não murmure, querido. Não murmure mediante um cenário. Por quê? Porque este povo estava diante de uma promessa, estava debaixo de uma palavra que Deus tinha ordenado a ele. Deus já tinha livrado o povo, Deus já tinha guardado aquele povo com vida. Mas, mediante este cenário, o povo começa a murmurar e Deus fala para Moisés: Moisés, fala com o meu povo, para eles não temer, porque aquele que chamou, aquele que capacitou, é o mesmo que tem guardado com vida. Ei, querido, não murmure, não reclame. Entenda, querido, por que aquele povo começa a murmurar? Porque eles estavam diante de uma promessa, mas estavam perdendo tempo olhando para trás. Oh, aleluia! Para aqueles que haviam perseguido eles, para aqueles que estavam perseguindo. Ei, queridos, Deus não nos chama para viver por força, Deus nos chama para viver por fé. E quando dizemos fé, nós estamos dizendo, aleluia, a respeito da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer a respeito de fé, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. O povo estava ali diante de um cenário a qual eles teriam que exercer a fé deles, mas eles estavam presos numa visão errada. O povo, eles não estavam conseguindo ter fé mediante aquele cenário. Ei, querido, talvez eu estou me direcionando a pessoas aqui que está diante de um cenário que não consegue ter fé. Ei, Deus te chama para caminhar por fé. Aleluia. Então a Bíblia vai nos dizer que então Deus usa Moisés para mostrar para o povo que aquele que ele chamou é aquele que ele tem capacitado para libertar o povo. Por que Deus me deu o tema de há poder em tuas mãos? Porque é que Deus vai dizer que Moisés, então, ele vem de um mar e o povo começa a marchar no meio do mar em seco. Aleluia. Sabe o que o Senhor falava comigo nesta mensagem? Ei, querido, Deus, ele te chamou e ele tem te capacitado e tem repousado sobre a tua vida autoridade e poder para libertar o teu povo. Aqueles que um dia estiveram diante da presença de Deus, aqueles que outrora estavam na presença de Deus, mas porque faltou fé, porque não tiveram fé, porque não perseveraram, porque temeram ao cenário e não a Deus, estão agora longe da presença de Deus, estão vivendo uma vida cativa, uma vida presa mediante ao pecado, mediante as tribulações. Aleluia. Deus, ele te chama para libertar este povo. Ei, querido, entenda, Deus te chamou, Deus te capacitou e é a hora de você exercer aquilo que Deus tem repousado sobre a tua vida. Aleluia. Ei, querido, comece a olhar de uma maneira diferente, comece a entender que Deus, ele não só te chamou, mas como ele tem te capacitado para você exercer a autoridade e o poder de Deus sobre a tua vida. E Deus há de fazer grandes coisas, Deus há de manifestar através da tua vida, mas você tem que entender que você é chamado
você é escolhido para libertar o povo, este povo que tem vivido cativo, este povo que tem vivido distante da presença de Deus, que não tem conseguido ter fé. Deus te chama para libertar este povo, e é esta mensagem que o Senhor nos trouxe para os dias de hoje. Amém, amados irmãos? Deus os abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esta mensagem, porque Deus há de manifestar não só na sua vida, mas através da tua vida. Deus abençoe, uma ótima e uma excelente tarde, em nome de Jesus.